ele teve acesso à fonte escrita. Agora, somente fontes escritas egípcias, aqui que entra uma coisa que recentemente tem sido muito debatido quando que a escrita foi inventada? A escrita alfabética foi inventada. O alfabeto mais antigo, o sistema de alfabeto mais antigo que nós tínhamos, e talvez vocês devem conhecer essa história, lá da época das aulas de história, era de que o alfabeto foi inventado por quem? O sistema de alfabeto, com A, B, C, D, E, não aqueles hieróglifos lá, né? Nem o cuneiforme. O cuneiforme também é pictograma, assim como o hieróglifo, assim como o chinês. Tudo são pictogramas, né? Então, mas quem que escreveu o primeiro alfabeto? Vocês lembram da história lá das aulas de história? Mas nós aprendemos que foi o Fenício o primeiro alfabeto a ser criado. Só que isso lá por volta do ano 1000 antes de Cristo. O problema é que, há um tempo atrás, aí, no século XX, foi descoberto um alfabeto, tá? Que é conhecido como o proto-sinaítico. Proto-sinaítico. Se vocês colocarem aí, proto-sinaítico, né? Que vem da palavra Sinai, né? Da Península do Sinai. Então, esse alfabeto ele foi encontrado que é chamado hoje, né? A Península do Sinai. E aí as pessoas olhavam para aquilo e não entendiam o que era aquele alfabeto. Que ele parecia que ele tinha alguns pictogramas egípcios, mas eles não faziam sentido nenhum. Aquilo não parecia ser egípcio. E alguém olhou e disse que, cara, isso daqui parece um alfabeto, porque repete sempre as mesmas 22 letras. Porque nos hieróglifos são pelo menos 800 desenhos diferentes que o cara tinha que aprender. Né? Mas nesse alfabeto proto-sinaítico eram 22 sinais. E alguém disse, pô, 22 é um alfabeto, não é um sistema pictográfico. E aí o pessoal começou a ver isso daí, e o interessante é que a datação desse alfabeto é por volta de 1800 a.C. Então, um alfabeto inventado em 1800 a.C., ou seja, 800 anos antes dos fenícios. Então, esse é o primeiro alfabeto. Né? E o mais interessante de tudo é que hoje os estudos estão sendo levados a cabo dizendo e mostrando que esse alfabeto, na verdade, ou pelo menos nessa teoria, é de que seja o proto-paleo-hebreu. Ou seja, é o hebraico, é a primeira escrita hebraica da história, por volta de 1800 a.C. Se vocês lembrarem, 1800 a.C. é justamente a época de José no Egito. 300 anos antes de Moisés. Então, se os israelitas que estão vivendo no Egito já tinham um alfabeto próprio, isso significa dizer que eles tinham capacidade de registrar histórias na sua língua usando esse alfabeto, que era uma imitação do alfabeto da escrita egípcia, mas com apenas 22 caracteres. Em outras palavras, Moreira, por isso que hoje em dia não se fala mais que o Moisés não teria capacidade de escrever porque não existia escrita ou alfabeto naquela época. Porque provavelmente, praticamente certamente já existia um alfabeto de 22 letras criado por alguém que esteve no Sinai, né, numa idade contemporânea ali aos patriarcas. Em outras palavras, essa tradição, chamada tradição oral, pode ser que ela não tenha vindo somente de uma tradição oral, porque desses escritos do chamado proto-sinaítico, existem alguns elementos de histórias bíblicas lá. Inclusive, alguns vão dizer, né, que a própria palavra Moisés aparece lá, mas isso aí é controverso, mas dizem que essa palavra Moisés aparece num dos escritos que estão lá no Sinai, logicamente já do período, né, ali onde Moisés teria vivido. Tá? Então, é pelo menos interessante essa informação. Em outras palavras, Moisés poderia muito bem ter se valido de toda uma documentação escrita em proto-paleo-hebraico, de coisas que foram registradas ao longo dos séculos pelos hebreus que estavam lá, lá no Egito, a respeito dos pais deles, desde Abraão, e as histórias estão aí. Em outras palavras, essas histórias teriam, entre aspas, facilmente chegado até Moisés, inclusive no próprio idioma hebraico, sem precisar passar pelo egípcio, nesse sentido, né? Então, fica aí. Pode falar. E essa descoberta tá onde? Em algum lugar? É arqueologia, né? Mas ela tá registrada onde essa descoberta aí? Então, ok. Elas são... estão em pedras no sentido assim, estão em rochas, né? E aí os caras desenharam lá, né? Fizeram lá esses símbolos, esses 22 símbolos, certo? E
Isso foi encontrado nas, como é que se diz? Nas minas de extração de, como é que é o nome daquilo lá? Não é de ferro, de extração de alguma coisa, não me lembro agora qual é, tá? Mas eram minas, ou seja, quem escreveu aquilo foram mineiros, não os nossos mineiros, tá? A gente que trabalha na mina, tá? Então foram mineiros que escreveram e eram pessoas que conheciam a língua hebraica, porque o que está escrito lá bate com o hebraico, entendeu? Então assim, é um achado importante que está sendo decifrado agora, recentemente. Eu vou mandar para vocês quem está propondo isso, que é um PhD de arqueologia chamado Douglas Petrovich, certo? É um acadêmico aí, e é bem interessante essa proposta que ele tem colocado para a comunidade científica, que logicamente que não tem aceitado a proposta dele, justamente porque colocaria em xeque toda uma história que eles inventaram a respeito da falsificação do Pentateuco, né? Então, Moisés teria sim capacidades plenas de ter os textos na mão, ou pelo menos o Arão, né, que poderia ter ajudado Moisés,